Alguém anda desligado? Porque ontem nós ligamos às 10h30. Eu não desliguei ainda não. Estou que nem jovem. Estou ligado. Amém? Amém. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: enquanto nós dormimos, o Senhor vela por nós, o Senhor cuida de nós. Talvez você possa estar pensando assim: ah, mas eu dormi um pouquinho, acho que desliguei. Não desligou nada. Sabe por quê? Você está lá dormindo, o Senhor está cuidando de você. O diabo faz acusação, nosso papai é um advogado, e diz: aqui não, jacaré, eu vou tomar conta do meu povo. Eu estou tomando conta do meu filho. Então é onde que eu ainda não desliguei. Tivemos uma vigília abençoada ontem. Começamos ontem, saímos pela manhã e estamos continuando até agora. Sabe por quê? Que o Senhor nos fez para a adoração. Amém. Glória a Deus. O Senhor nos fez para a honra e glória do seu louvor. É por isso que nós vamos continuar nessa noite maltratando o inferno, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu quero falar para a igreja nessa noite que, ao sair pela manhã, eu não estava em linha de pedido de oração com a pastora. E ao sair ela chamou a minha esposa, e várias coisas que nós conversamos. Ela diz o seguinte: diz a igreja que não é mais hora de conformismo. Naquele momento meu coração ficou inquieto. Eu fiquei um pouco pensativo, porque como? Ela diz: você vai dizer à igreja que chega de conformismo. Sabe por quê? Chegou a hora de nós mesmos levantarmos a bandeira da nossa vitória e dizer a quem que nós servimos. Irmãos, eu não estou falando em relação a vocês, estou falando em relação a mim. Às vezes acontecem coisas, às vezes os nossos corações, meu, mas da minha esposa, nosso coração fica assim, quebrado. E nós viramos o concordino da vida, concordamos com tudo. Abaixamos a nossa cabeça e dizemos: está certo. E chegou a hora mesmo. Chegou a hora de nós dizermos: enfermidade, eu não te aceito você na minha vida. Chegou a hora de nós falarmos: situação financeira, eu não aceito você na minha vida. Chegou a hora de nós falarmos: deportação, não aceito você na nossa vida. E ela começou a lembrar dos casos que têm acontecido na nossa igreja. E ela falou: pastor, amanhã você vai levar a igreja e vai dizer à igreja: a decisão é deles, mas chega de conformismo. Aleluia. A hora que ele abrir um resultado, alguém abrir um resultado e dizer: você não está bem de saúde, eu repreendo no nome de Jesus, porque eu sei quem eu sirvo. A hora, pastor, que eles receberam uma carta que não é do seu agrado, é lá da Mimi, vai dizer: eu não aceito isso na minha vida. A hora que receber alguma coisa relacionada a algum pagamento, vai dizer: eu não aceito isso na minha vida. Aleluia. Pastor, essa igreja, ela está no centro da vontade de Deus e ela vai romper. E é em fé. E eu parei disso. Amanhã eu vou falar à igreja: da agora para frente, o conformismo vai ser decisão sua. Porque hoje de manhã, quando eu já levantei, eu já comecei a repreender tudo aquilo que não agrada ao Senhor e diz: eu não aceito isso na minha vida. Eu sou liberto, eu sou livre para a honra e glória de Jesus. Jesus
me curou, Jesus me batizou e transformou minha vida. Ele lavou-me com seu sangue. Sou mais alvo do que a neve no sangue de Jesus. Aleluia. Eu já comecei a debater dentro da minha casa. Não aceito essas situações. E o que ela me pediu para falar, eu estou falando na igreja. Para. Não aceita mais conformismo na sua vida. Não aceita mais. Levante a bandeira no nome de Jesus. Glória a Deus. É aonde que eu vim entender. Eu sabia que eu ia estar numa vigília. Sabia que eu estaria à parte hoje à noite trazendo uma palavra à igreja. Comecei a me preparar durante a semana. E na sexta-feira abri um texto. Deus diz: você vai pregar nesse texto. Fui para dentro do meu quarto, liguei meu computador. Quando eu puxei estudo bíblico, veio o texto. E Jesus falou: você vai pegar. Deus falou comigo: você vai falar nesse texto. Sentei aqui ontem. Quando começaram a cantar o grupo de louvor, Deus falou: você vai ministrar nesse texto. Eu disse: Senhor, mas é o texto que todo mundo acho que fala, porque é o início de tudo. E quando a pastora falou comigo do conformismo, o Senhor falou: você vai trazer nesse texto, essa palavra. Por isso eu quero pedir a você, nessa noite, que uma formiguinha ela carrega 350 vezes o peso do seu corpo, o que ela consegue carregar. Eu peço a você que me aguente, me ature por 15 ou 20 minutos. Porque o texto que nós vamos hoje meditar é a separação entre Ló com Abraão. Eu sempre procurei na Bíblia pessoas que era super-homem, e nunca consegui encontrar. Vocês lembram da abertura de ontem? O evangelista Vanderlei começou. Ele começou a falar de Elias, que era um homem sujeito a nós, tinha as mesmas paixões da carne. Mas ele foi um profeta que eu admiro, porque ele tinha na vida uma palavra-chave do seu ministério, chamado ousadia. O seu relato diz que ele não surgiu, não fala de onde que surgiu, mas ele já chegou falando para o rei: ei, não vai chover. Mas é o mesmo profeta que um dia dobrou o seu joelho e falou para o rei: come e bebe, porque vai haver chuva. 7 vezes o seu moço olhou, e a última vez que o seu moço olhou, disse: eis que eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele diz: vai, diz a Acabe que ele se apresse, porque a chuva vinha abundante chuva. Às vezes nós queremos olhar o mundo por completo, cheio de coisas, cheio, se não tiver por completo, não quero nada. E nós esquecemos que uma pequena nuvem do tamanho de uma mão de um homem traz abundância na nossa vida. Aleluia. Xaramicanto e oxaramá. E quando nós começamos desde o início, quando eu começo a desfolhear a palavra do Senhor, eu vejo que a graça do Senhor está desde o início do mundo, desde a sua criação. Quando Deus fez um homem perfeito e completo, no primeiro episódio de homicídio que teve na Bíblia, quando Caim matou Abel, quando Deus perguntou a Caim: aonde anda o seu irmão? Ele falou que não sabia. E Deus diz: o sangue do seu irmão clama a mim. E que Caim tinha matado Abel. Caim diz: olha, Senhor, se alguém me encontrar vai me matar. E Deus pôs um sinal em Caim e diz:
Se alguém te matar, será vingado 7 vezes mais. O que você pensa que é isso? Não é a graça do Senhor, não, sobre a vida dele? Um homicida? Chegamos a Noé, a um povo onde Deus tentou salvar todos, porque mandou fazer uma arca que cabia a todos. Eles não quiseram, a decisão foi deles. Foram construir a Torre de Babel aonde? Que queria atingir um topo mais alto. Chegar no céu. Mas eles não queriam chegar no céu como o grupo de louvor cantou em adoração. Não, eles queriam chegar ao céu para atingir a Deus. Agora começa a nossa história. Agora começa a história de Abraão. Agora é o início. É a separação do povo. Um povo escolhido. E a sua geração, Deus abençoou. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis 13, versículo 10. 14 até o 17. Vou ler o 10, saltamos, depois nós vamos do 14 ao 17. Amém? Aqueles que puderem, coloquem-se de pé. Amém? Aleluia. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, e que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, na direção de Zoar. Versículo 14. E diz o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos, olha desde o lugar aonde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Toda a terra que vês, hei de te dar a ti, e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de modo que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre a terra no comprimento, na largura, pois eu a darei a ti. Senta, dá um glória a Deus, o Senhor, porque hoje nós vamos continuar tomando posse dessa bênção. Glória a Deus. Aleluia. Eu fico maravilhado quando eu chego num texto desse. Quando eu vejo, quando Deus chamou Abraão. E nós começamos no contexto, que eu fiz uma prévia narrativa entre o 10 e o 11, que foi a Torre de Babel, mas agora eu começo no contexto do versículo, a partir do capítulo 12, o chamado de Abraão. Quando Deus disse a Abraão: sai de tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei, te engrandecerei o seu nome e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te amaldiçoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditos todas as famílias da terra. Sai da tua parentela. No versículo anterior, o pai de Abraão tinha tomado Ló e tinha ido à terra de Harã, e lá ele morreu, ele faleceu. Agora Abraão passa a mão no seu sobrinho Ló. Deus já tinha uma chamada para ele, dizendo para ele: sai da tua parentela. E ele resolveu levar Ló com ele. E as terras por onde eles passaram, chegaram a Betel. Ali ele edificou um altar ao Senhor. Ali ele agradeceu ao Senhor. Agora,
eu começo a falar de um homem com mesmas promessas que tinha, como nós temos a promessa do Senhor. Ele comete uma falha. Abraão, essa terra começa a ter fome. Abraão desce ao Egito à busca de alimento. Quando ele saiu com a sua esposa, a Bíblia diz que a sua esposa era estéril. E começa a primeira promessa do Senhor na vida dele: de ti farei uma grande nação. Como fará uma nação de uma mulher que era estéril? Aí já começa o agir de Deus, para ele saber que era Deus que estava no controle da vida dele. Amém. Então Abraão desce ao Egito em busca de alimento e diz para sua esposa Sarai: olha, você é muito formosa. Ao chegar ao Egito, eles vão te querer para que, se falar que você é minha esposa, eles vão me matar. Vamos dizer que você é minha irmã. Vamos dizer que você é minha irmã, para que minha alma viva. Chegaram os príncipes do faraó, levaram ela, cuidaram dela, e com ele lá eles comeram, beberam, ovelhas, tiveram presentes, tiveram tudo aquilo que o rei ofereceram a ele. Mas o Senhor tocou em Faraó. O Senhor mandou praga para Faraó. Faraó voltou e diz: Abraão, que fizeste? Você disse que era sua irmã, e ela é sua esposa. Pega tudo e vai embora. Vai em paz. Não quero. Eu quero começar a abrir um leque para você nessa noite aqui. A promessa que Deus tem na sua vida: não tenha medo, porque nada vai poder te tirar. Nada vai poder te tirar. Que levante inferno, levante quem quer que seja, aquilo que o Senhor te prometeu, Ele é fiel para cumprir com você. Aleluia. Glória a Deus. Nada de conformismo na nossa vida. Nada. Deus já tinha feito para ele uma promessa, que dele sairia uma grande nação. Agora ele chega numa terra em busca de alimento e temeu o homem. Olha, na nossa vida, aquilo que o Senhor fez, nós não devemos temer a ninguém. Sabe por quê? Nós somos selados e comprados pelo sangue de Jesus. Tomamos posse da bênção nessa noite. Voltou Abraão a Betel, aonde tinha passado. E sabe o que Abraão fez? Um altar. Esse altar em agradecimento ao Senhor estava reconhecendo ao Senhor a falha que ele tinha tido. Dentro de nós há um altar aonde o Espírito Santo do Senhor reina. Porque o altar era onde que você colocava o alimento e santidade. Nós temos o alimento que é Jesus na nossa vida, e nós temos que procurar ter uma vida santa. Aleluia. Ele reconciliou, ele teve uma falha, mas Deus não leva o tempo da falha do homem. Ele reconheceu que aquilo que tinha feito tinha errado. E o capítulo 13 é onde nós lemos Abraão e Ló, quando eles se separam.
Ló e Abraão, né? Usa a palavra Abraão porque depois ele trocou de nome, mas no momento ele era Abraão. Ele era muito rico. E eles foram crescendo em riqueza. Ló foi também acompanhando riqueza, a ponto de os seus pastores começarem a brigar entre eles. Não puderam mais caminhar. É aqui que nós começamos a entender um princípio de fé. Porque Abraão, como patriarca, como mais velho da casa, ele poderia dizer: olha, nós somos ricos demais, vamos procurar novas terras para continuarmos juntos. Mas ele chegou e colocou um ponto final naquela situação. Ló, não podemos caminhar mais juntos. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu venho para a direita. Olha, escolhe você. A Bíblia diz que bem-aventurados os mansos, porque eles herdam a terra. Primeira coisa que Ló fez, ele não atendeu aquilo que era de costume naquela época, porque por certo ele deveria ter chegado e falar: Abraão, escolhe você primeiro que eu vou escolher segundo. Ele levantou os olhos e ele olhou para a Campina do Jordão. Ele levantou os olhos da carne, porque a Bíblia diz que Campina do Jordão era como um jardim do Senhor, era como o Egito. Ele não quis saber se na frente tinha Sodoma e Gomorra, que eram uns homens maus que pecavam contra o Senhor. Mas o que os olhos deles puderam ver, só foi as coisas do mundo. Ele diz: eu vou para a Campina do Jordão. E Abraão ficou ao lado de Canaã, da terra de Hebrom. Essa terra era montanhosa. Se pudéssemos ver na geografia, se a gente fosse analisar como um negócio de um homem, se vocês iam ver, Abraão levou desvantagem plenamente. Plenamente. Parece o que Ló escolheu era o melhor. Mas sabe o que acontece? Abraão tinha as promessas do Senhor e Ló não tinha. E Deus disse: ei, Abraão, levanta os olhos, olha para o Oriente, olha para o Ocidente, tudo aquilo que você está vendo, vou te dar a tua descendência. Olha, Abraão, olha para mim, veja. Abraão começou, sabe o que é ver? Com os olhos espirituais, com os olhos da graça. É terra de montanha, mas eu estou com o Senhor, eu tenho a promessa do Senhor. Os dois fizeram a mesma cena. Ló, no versículo 10, olhou, levantou os olhos e viu. Mas ele viu aquilo que o coração dele estava cheio, que os olhos da carne dele estavam vendo. E Abraão levantou com os olhos da fé. Igreja, que nessa noite nós venhamos a levantarmos nossos olhos da fé e saber que o maior é que está conosco, que é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Porque se nós começarmos a levantarmos os nossos olhos e olharmos o mundo aí fora, nós vamos nos sentir mesmo fraco, desprotegido, caído. Mas quando nós levantamos com nossos olhos da fé, nós vamos ver o que está conosco, o que caminha conosco é Jesus, e as promessas que nós temos na vida foi Ele que nos fez. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
O versículo 16: farei da tua descendência como o pó da terra. Pode alguém contar um pó da terra? Pode? É hora que eu paro no Salmo 121 e eu vejo aquilo que o salmista, no canto de peregrinação, quando ia para Jerusalém, na festa, ele diz o seguinte: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. Sabe o que? Naquela época eles passavam entre uns montes, davam muitos ladrões. O salmista estava querendo dizer: lá não tenho nada que aonde que eu tenho garantia, mas quando eu levanto os meus olhos, quando eu vejo aquilo que o Senhor me prometeu, aquilo que eu tenho, é de lá que vem o meu socorro. O meu socorro, ele vem do eterno. Ele não dorme, nem um guardião dorme, ele cuida. Ele cuida da minha entrada, ele cuida da minha saída. O salmista está querendo dizer: quando eleva os meus olhos para o céu, ele cuida de mim, é por inteiro. É por inteiro. Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, teu cajado e tua vara me consola. É, Deus, aleluia. Glória a Deus. E o versículo 17 diz o seguinte: levanta-te e percorre a terra, Abrão, no seu comprimento, na sua largura, pois eu hei de dar a ti. Isso me leva lá em cartas que o apóstolo Paulo escreveu a Efésios. O apóstolo Paulo estava numa situação difícil, nós podemos já chamar num corredor da morte, ele estava prisioneiro já. E quando ele escreve uma carta à igreja de Éfeso, ele não escreveu pedindo para ele mesmo. Ele escreveu à igreja de Éfeso em Efésios 3, 18. Possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, a altura e a profundidade. O Senhor estava falando ali com Abraão a respeito da largura e do comprimento da terra. Agora o apóstolo Paulo estava falando a respeito da largura, do comprimento, da profundidade do amor de Cristo. Sabe por quê? A largura do amor de Cristo, ela é suficientemente para nos abranger de todas as situações que nós estamos. Oxalá me canta, amar. O cumprimento de Jesus, o amor de Jesus, sabe o que ele faz com nós? Ele abrange a toda a eternidade. Sabe como é que é o cumprimento do amor de Cristo? Começou desde o jardim do Éden e vai encerrar com nós na vida do Senhor Jesus Cristo. Você sabe como é que o amor de Cristo, sabe como é que ele é profundo? Ele é profundo para pegar um pecador na situação mais degradada que está e resgatar ele lá do fundo e colocar ele no alto. Aleluia. Glória a Deus. Muito obrigado, Jesus. Aleluia. Sabe que o amor de Jesus, ele é alto. Sabe qual é a altura dele? Para nos levar para o céu. Porque ele desce até o mais baixo inferno e nos pega lá na podridão e nos tira e nos resgata. Aleluia. A nossa história começou lá através de Abraão, quando Deus prometeu que todas as nossas descendências seriam abençoadas.
Aqui Deus diz para Abraão: olha, vê aquilo que eu estou te prometendo para você. Você pode, olhe para o ocidente, para o oriente, essa terra eu hei de dar para você. Percorre, quer dizer, caminhe, caminhe, aquilo que você puder caminhar vai ser seu. Mas agora eu estou falando com você, não é parte financeira, eu estou falando com você agora na parte espiritual sua, nas dimensões do Senhor Jesus, na largura, na altura, no comprimento. Que o amor dele é que nos abrange, o amor dele é que nos consegue tirar dessa situação difícil. Por isso eu quero dizer para você: não aceite com esse conformismo na nossa vida. Colocamos um ponto final nessas histórias, porque o que nós temos, Jesus Cristo, é mais profundo. O que nós temos é insondável, o amor de Deus. Olha, quando as situações diversas chegar para você, e nessa situação que você estiver vivendo, você vai dizer: eu não vou aceitar isso na minha vida, porque aquilo que o Senhor fez comigo, eu trago a promessa do Senhor desde o início, quando Ele fez, e vai encerrar quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar. É por isso que eu não vou aceitar isso na minha vida. É por isso que no nome de Jesus eu vou começar a levantar e vou começar a lutar nessa situação diversa que eu tenho, para que o nome do Senhor Jesus seja honrado e glorificado na face da terra. Coloque de pé. Abraão só pôde começar a entender a graça do Senhor Jesus quando ele começou, quando ele se decidiu uma entrega total. Porque enquanto ele estava com Ló, ele estava vivendo uma vida parcial ainda. Mas a hora que eles se separaram, ele começou a viver uma integridade com o Senhor. A ponto de quando ele foi sacrificar o seu filho, não tinha nada. Não tinha nada. A ponto do seu filho perguntar: papai, cadê o cordeiro? Ele dizer: o Senhor proverá. Aleluia. A Bíblia diz que a ponto dele amarrar o seu filho, quando ele ia sacrificar o seu filho, Deus diz: não. Sabe o que diz esse texto também? Ele levantou os olhos e viu um cordeiro preso em uma arbustas. Quero dizer para você que nessa noite levantemos os nossos olhos da fé, para que nós possamos continuar prosseguindo na vontade do Senhor Jesus. Amém. Coloque a mão no seu coração. Glória a Deus. Oh, Jesus. Eu hoje não vou convidar você para vir cá na frente. Eu só quero que você já saia com a mentalidade daqui hoje. Aquilo que a profeta, aquilo que a pastora me pediu para falar, eu estou falando com você nessa noite. Pastor, leva a igreja de que chega, basta de um conformismo, não aceita mais essas situações. Sabe por quê, pastor? À medida que nós aceitamos essa situação, o diabo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E eu tenho notado, pastor, que a igreja é muito e abaixa a cabeça para todas as situações. Talvez você, quando sair dessa porta, você não vai conseguir nem lembrar, talvez de 30, 40 ou 60% da história, do nosso início, da nossa promessa que nós começamos, alcançamos desde o início. Mas uma coisa eu já quero dizer para você: quando qualquer situação adversa te encontrar, repreenda no nome de Jesus. E não aceita isso na sua vida. É, Jesus, aleluia. Não aceita isso na sua vida. Grandioso.
Aleluia. Te louvamos e te exaltamos e bendizemos o teu nome, Pai. Jesus, coloco cada um nessa noite, Pai, diante do Senhor. Pai, primeiramente também eu coloco a minha vida, Jesus. Ah, Pai. Quantas vezes, Pai, sento e olho para o Senhor e diz: não vou caminhar mais, para mim chega, aqui está o ponto final. Mas é o Senhor que escreve a nossa história. O Senhor diz: nada, é uma vírgula que eu estou colocando. Por várias e várias vezes, Pai, eu já disse ao Senhor: chega, não quero mais isso na minha vida. Papai, sou fraco, sou pequeno, mas é o Senhor que me fortalece. Papai, é na minha fraqueza que o Senhor, Pai, me dá graça. Jesus, eu coloco cada um, Pai, que entrou aqui na tua igreja nessa noite. Cada um, Pai, que está aqui. Pai, eu quero fazer um pedido ao Senhor nessa noite. Se porventura, Pai, tiver alguma situação, Pai, adversas da vida, Pai, se porventura entrou alguém aqui com vontade de desistir nessa noite, caminhe com Ele, Pai. Caminhe com Ele, Jesus. Caminhe com Ele, Deus. Caminhe com Ele, Espírito Santo. Amém, meu Pai. Jesus, se entrou alguém aqui com situações difíceis, família, financeira, espiritual, na autoridade do teu nome eu repreendo no nome de Jesus. Amém. No nome de Jesus. Amém. Porque eu sei que o Senhor está enviando milícias de anjos para pelejar ao nosso favor. Glória a Deus. Aleluia. Para pelejar ao nosso favor. Amém, meu Pai. É por isso, Pai, que na autoridade do teu nome nós repreendemos toda potestade do inferno agora nas nossas vidas. Porque nós sabemos em quem nós temos crido. O que está com nós é mais forte, por isso que nós somos vencedores. Tome cada vida diante do Senhor. Fale ao coração de cada um nessa noite, Jesus. Que nós não venhamos mesmo, Pai, colocar a mão no arado e olhar para trás, mas que nós venhamos colocar a mão no arado e olhar para o Senhor. E sabermos, Pai, que desse mundo nós só somos passageiros. Porque glorioso é a tua glória futura. Ah, Pai, nós te almejamos a tua vinda. Santo Espírito do Senhor. É que eu te louvo e te agradeço e bendizo o teu nome, Pai. Porque não há outro Deus como o Senhor. Aplauda o Senhor. Senhor, Deus abençoe. Pode sentar.